Salmo 16:11 será o nosso ponto de partida e o versículo vai dar o tom da nossa conversa, da nossa ministração aqui hoje. O texto sagrado, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Você pode repetir comigo, por gentileza? Diga: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Bom, nessa declaração do salmista, eu particularmente acredito que a primeira frase é uma chave que nos ajuda a entender a relação das outras declarações. Quando ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está falando a respeito de uma intervenção da parte do próprio Deus. Isso significa que ele não está falando que esses caminhos da vida são vistos com os olhos naturais, com a percepção e o entendimento meramente humano ou intelectual. Se fosse algo fácil ou naturalmente falando, automático de se ver, não haveria necessidade de intervenção de Deus. Mas quando ele fala que é Deus que fará ver, então é que nós precisamos pensar que ele está falando a respeito de algo que precisa de discernimento, que precisa de percepção espiritual, que precisa de revelação. Isso é um ponto que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente na mensagem. Depois disso, de enfatizar que é Deus que mostra os caminhos da vida, ele faz a afirmação: na tua presença, a não só alegria, e diz plenitude de alegria. Isso significa a medida cheia, a medida completa. E não estamos falando de uma alegria qualquer. Estamos falando daquilo que recebemos diretamente da fonte. E a Bíblia diz, a tua destra, a expressão a tua destra ou a tua direita, como diz essa versão, era muito usado para falar daqueles que eram honrados para sentar ao lado de quem tinha uma posição de autoridade. Era o lugar privilegiado. A Bíblia diz, nesse lugar onde os convidados de honra se sentam, há delícias. A palavra traduzida delícias do original hebraico, ela fala de deleite, ela fala de gozo, ela fala de prazer, ela fala de algo profundamente agradável. Ou seja, o que eu e você precisamos entender que a presença de Deus fornece tudo aquilo que eu e você não apenas precisamos, mas podemos descrever como mais prazeroso. O mais profundo nível de satisfação, de realização, de gozo, de alegria está disponível na presença de Deus. E quando nós olhamos para a criação, e voltamos lá no início, no Jardim do Éden, olhamos para o primeiro casal que Deus ali estabeleceu, nós precisamos entender que antes do pecado, antes da queda, o homem usufruía de pleno relacionamento com Deus, ou seja, ele tinha acesso a essa plenitude de alegria, não havia nenhum bloqueio. No entanto, mesmo nessa fase onde ele pode usufruir desse nível de alegria e deleite, Deus basicamente diz, eu não me importo que vocês tenham outros tipos de prazeres. E Deus, por exemplo, diz para o homem, você pode comer de todas as árvores no jardim. E estou aqui exagerando todas no plural, porque Deus não fez a comida meramente para subsistência. Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele poderia ter feito algo que garantisse a sobrevivência sem sabor ou com sabor único. Mas Deus caprichou. Frutas de todas as cores, de todos os sabores, com todos os aromas, sazonais. Ele estava dizendo, eu quero que isso, além de servir para o seu sustento, te agrade. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, ele usa uma declaração ali no capítulo 6, falando a respeito de como Deus tem um interesse. Eu e você precisamos entender e pensar as coisas nessa perspectiva e mentalidade de nos dar aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada. Por exemplo, no final do verso 17, a Bíblia diz, Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aqui, para o nosso aprazimento, é nada mais, nada menos do que para a nossa satisfação. E quando pensamos que Deus está preocupado, focado, essa palavra traduzida aí, satisfação, como sinônimo, é gozo, é alegria. Então quando pensamos num Deus interessado em que a gente tenha alegria, mesmo que Ele possa oferecer a mais plena e completa, numa dimensão espiritual, Ele está dizendo, eu nunca me opus que vocês tivessem outras alegrias. Deus olha para o homem que está em plena comunhão e relacionamento com Ele e diz, não é bom que você esteja só. Seu relacionamento comigo está na dimensão espiritual. Eu quero te oferecer alguém que te preenche emocionalmente. Eu quero oferecer alguém com quem você relacione usando tato. E mesmo na dimensão física tenha outros níveis de deleites. Deus nunca se opôs a que tivéssemos acesso a outras fontes de prazeres, desde que
eles não se tornassem um problema que nos roubasse da verdadeira fonte que é Ele. Então Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa encrenca, que vai te impedir de desfrutar quem eu sou. E apesar de Deus ter oferecido aqui plena alegria, deleites extraordinários, apesar do lado de cá no natural Ele ter oferecido deleites inferiores complementares, o homem de alguma forma escolhe atravessar a barreira que Deus estabeleceu e busca um nível de prazer que lhe desconectaria do mais profundo, senso de realização, de alegria e satisfação que se pode ter, que é só na presença de Deus. Mas desde a queda, um plano de redenção é ativado e de repente nós chegamos nos dias de Davi e vemos que esse homem, que era fascinado, obcecado por Deus, pela presença de Deus, a ponto de dizer no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, no seu santuário, e contemplar sua formosura todos os dias. Esse cara que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, é quem é usado para fazer a declaração que nós lemos do Salmo 16. Ele diz: na tua presença a plenitude e alegria. Ele diz: aqui estão os deleites. Mas em algum momento esse homem, posteriormente a essa declaração, escolhe um prazer que lhe é proibido. Ele atravessa os limites e não apenas comete o adultério com Batseba, mas para ocultar esse nível de pecado, a coisa vai escalonando e termina com o homicídio de Urias. A pergunta a ser feita é: por que gente como Adão e Eva, com esse nível de descoberta do que tem do lado de cá, consegue abortar o que Deus está oferecendo? Porque gente como Davi, que está entendendo Deus quer resgatar isso que foi perdido desde Adão e começa a desfrutar isso no senso profundo, consegue em algum momento abrir mão desse lugar prazeroso. A pergunta a ser feita é: como ou o que, como o homem consegue, ou o que leva o ser humano a retroceder na comunhão com Deus? O tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E nós precisamos notar que isso acontece desde o início, não só com Adão e Eva, não só com os santos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos inúmeras advertências, começando por Nosso Senhor, se estendendo pelos apóstolos, a respeito de que eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Isso significa que potencialmente o risco de retroceder nesse relacionamento, de perder o acesso à consciência dessa dimensão de prazer, pode acontecer com cada um de nós. Potencialmente falando, cada um de nós corre o risco de retroceder. E eu quero ler algumas, apenas algumas, 3 dessas muitas advertências. Primeira delas, Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Para se afastar tem que ter aproximado. Ele está usando o termo irmãos, ele está falando com convertidos. Ele diz pelo contrário, que é o contrário de afastar, ficar coladinho em Deus, ou como diria o mineiro, agarradinho nele. Ele diz pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Em Hebreus no capítulo 10, dos versículos 19 a 26. Ele está trabalhando um paralelo do santuário de Moisés e estabelecendo as alegorias proféticas de tudo aquilo que Cristo veio realizar. O escritor diz assim: portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, o que o sacerdote só fazia depois de oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício. Aqui ele não fala da simbologia do sacrifício, mas do seu cumprimento, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então primeiro ele fala de um coração sincero. A palavra que traduzir sincero é genuíno, íntegro. E depois ele fala sobre a necessidade de purificar a má consciência, o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura, santificação. Mas depois da santificação ele dá a ideia: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns já estavam se afastando. E algo que eu lembro que minha mãe falava desde que eu era criança é que uma brasa fora do braseiro, ela esfria. Depois disso ele diz pelo contrário, que é o contrário de deixar de congregar. Vamos permanecer todo mundo junto, unidos, buscando a Deus. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra tradução diz deliberadamente,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pastor, depois de conhecer a verdade, alguém pode retroceder o tempo todo? A Bíblia nos adverte disso. 2 de Pedro 2, de 20 a 22, diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que se escapa da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor? Conversão. Ele está falando de convertidos. E diz: se depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. A pergunta a ser feita é: como se perde a sensibilidade para com Deus? Como alguém pode chegar ao ponto de retroceder? Não creio que ninguém acorda amanhã resmungando: hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar o relacionamento com Deus? O que é que eu posso fazer para jogar isso tudo fora? Normalmente o processo envolve, não só a ideia de continuidade com o processo, mas aquela não intencionalidade, o ceder a armadilhas para as quais nós poderíamos ter vigiado. E a importância de questionar como se perde a sensibilidade com Deus não é porque queremos perder, é justamente porque queremos evitá-lo. Então talvez uma pergunta, um questionamento melhor seria: como se evita esse processo? Como que nós podemos resistir a ele? E agora deixa eu fazer um gancho, o assunto que eu vou voltar no fim, que diz respeito ao jejum, antes de trabalharmos os princípios. E os princípios que eu quero te apresentar sobre preservar a sensibilidade com Deus não dependem do jejum. Mas eu preciso falar dessa história para apresentar uma ilustração, uma alegoria. Eu falei isso em um dos cultos de um dos domingos atrás, mas honestamente eu não me lembro mais em qual dos cultos eu falei. Se eu estiver repetindo, eu não me importo que você ouça de novo, acho até bom, isso vai te ajudar a memorizar. Mas eu sei que eu adiantei essa parábola que ilustra a mensagem de hoje alguns cultos atrás de uma das reuniões. Então vamos lá. Em agosto do ano passado, eu estava num segundo período de um jejum prolongado, e um homem de Deus que eu respeito demais, um dos gigantes espirituais da nação, nós estivemos juntos num evento, e como a gente esteve por mais de um dia, eu não consegui esconder dele que eu estava jejuando, Vamos almoçar hoje? Falei: olha, hoje eu prefiro pular o almoço, Não, tudo bem, a gente come à noite. Falei: então, à noite também não vou comer, mas posso sentar, conversar com vocês? Não, então a gente deixa para o café da manhã. Então também não, mas dá para chegar uma hora, o colega tentou tantas refeições e falou: quanto tempo você vai ficar sem comer? Falei: ainda alguns dias. Ele diz: há quanto tempo você já está sem comer? Falei: já há alguns dias. E aí ele falou: olha, desculpa, eu estou fazendo uma pergunta porque eu sei o que você tem falado, o que você tem ensinado. E ele falou assim: eu gostaria, se você me der espaço, se não for invasivo, de fazer uma pergunta. Falei: qual a pergunta? Foi subir lá: talvez você seja a pessoa que eu conheço que mais jejua, que mais tem se dedicado a isso, falado sobre o assunto. O que é que tem te levado a dar tamanha importância ao jejum? Eu falei: se o senhor tivesse me feito a pergunta aos 18 anos de idade, minha resposta imediata seria: o anseio pelo sobrenatural. Foi isso que me fez pegar esse barco. Alguém me disse: se você quer romper, precisa perder a consciência só do que é natural, entrar no lugar de consciência do espiritual. O mover de Deus está relacionado ao ambiente de oração e jejuns combinados. E eu fui para lá. E eu sou grato a Deus. Isso me ajudou a romper, me levou a experiências, a intervenções de Deus, a experimentar o sobrenatural. Mas hoje, a minha resposta é outra. Porque a minha descoberta é de algo que me move muito mais do que só o anseio por essas manifestações. Ele falou: qual é a sua resposta hoje? Falei: hoje, o que mais tem me atraído a esse lugar do jejum é o que eu chamaria de a capacidade de perceber os deleites espirituais num nível diferenciado. Ele falou: me explique isso melhor. Falei: vamos lá. Falei: uns dias atrás, numa outra experiência com um grupo de pessoas, eu estava jejuando já por um período, e as pessoas costumam dizer que a água não tem sabor. Quem jejua discorda, porque o paladar vai ficando tão apurado à medida que o seu corpo passa todo um processo de limpeza, de desintoxicação. O próprio fato de não ter aquela enxurrada de sabores, porque você vai ficando dias sem comer. A capacidade do paladar é algo assim impressionante. Então de repente você prova, e eu que às vezes numa semana estou em vários estados diferentes, você percebe até quando se trata de uma água mineral envasada no estado ou em outro, o gosto é diferente, de acordo com a fonte muda. Quando você pega uma água com pH bem mais alto, às vezes você tem a percepção daquela sensação, ela é mais salobra, outras têm gosto metálico. E
Eu estava num jejum desse prolongado, falei, eu provei a água, precisava me hidratar, o médico no meu pé, beba bastante por dia, nesse tipo de jejum, ainda mais se você mantém as atividades. Eu falei, mas estava muito difícil beber água. Eu aproveitei que estava num restaurante, pedi ao garçom para trazer um pouco de limão espremido. O limão, entre outras coisas, os jejuadores sempre recomendam isso, né? Ele ajuda com o pH do sangue. Bom, não vou te encher com coisa técnica, mas eu pedi o limão. E quando o limão chegou, normalmente você pede um limão, eles mandam num copinho, um dedinho, no máximo 2. O cara me trouxe um copo com tanto limão que eu pensei, ele deve ter entendido errado. Ele deve ter achado que eu pedi uma limonada e não só o limão. Então eu peguei e dei uma bicadinha, provei. A hora que eu provei, achei aquilo tão doce, chamei o garçom e falei, amigo, acho que você não entendeu. Eu pedi só o limão, não a limonada. Ele falou, não, isso é só o limão. Eu falei, não, tá doce. Ele olhou para mim e falou, impossível. Eu vi o cara espremer na minha frente, isso é só limão. Eu provei de novo, falei, mas tá doce. Aí o pastor que estava sentado do outro lado da mesa na minha frente falou, deixa eu checar. E ele provou, quando ele provou, ele fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, Subirá, esse negócio tá azedo pra caramba, isso é limão puro. Eu peguei de volta, provei e falei, tá doce. Ele pegou de novo, provou outra vez, fez de novo a cara e falou, tá azedo. O negócio foi tão curioso que outros na mesa começaram a pegar para beber e provar. Eu quase que fiquei sem limão, de tanta gente que provou. E todo mundo dizia a mesma coisa, com a mesma cara. Subirá, está azedo. Eu dizia, gente, tá doido. De repente eu parei. Falei, o jejum, meu paladar. Porque você está tão desintoxicado, o corpo tão limpo, tão sensível, que você consegue perceber a doçura da frutose do limão, que mais ninguém percebe. Para quem toma o café em jejum ou na volta dele, né? Então os bebedores de café normalmente não usam açúcar. Mesmo para quem toma o café, um expresso forte, aquele que todo mundo diria amargo, você sente o doce. É impressionante como o paladar fica curado. Aí eu olhei para aquele pastor e falei, por que eu estou te dizendo isso? Uns dias depois do episódio do limão, eu estou com outro grupo de pastores e a gente saiu, fui com eles para o restaurante mesmo sem comer, porque eu queria aquela roda de comunhão. E logo depois do almoço, um abençoado pega uma salada de frutas de sobremesa e ele começa a enchê-la de leite condensado. Quando eu vi aquilo, eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele na frente de todo mundo, a fruta já é doce, não precisa de leite condensado. Mas eu pensei, é doce para quem está com o paladar limpo, para quem está intoxicado de açúcar, que nem ele não percebe mais. E ele precisa pôr um outro tipo de doce, porque ele já não tem a capacidade de perceber o açúcar da fruta. Quando eu terminei a alegoria, a parábola, o pastor já estava balançando a cabeça. Eu falei, o jejum tem me levado a um lugar de, espiritualmente falando, me permitir perceber um nível de doçura na presença de Deus e no relacionamento com Deus, que normalmente eu não tinha acesso. E eu ficava me perguntando, esse doce estava aí o tempo todo, e era eu que por causa dessa desgraça do leite condensado não percebia? Aonde eu quero chegar com isso? Se estamos questionando como se evita o processo, uma das primeiras declarações que eu quero fazer, e esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, de 3 que eu vou apresentar rapidamente, é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Então, para que a gente possa buscar a Deus, a gente precisa aprender a valorizar o que existe no lugar da presença de Deus. Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões cavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Obviamente Jesus não está se opondo a que o crente tenha posses. Na verdade, alguém definiu a avareza da seguinte forma: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Jesus está falando de acúmulo. Jesus está falando de um posicionamento onde a pessoa se torna uma espécie de represa e ela simplesmente não só não reparte o que tem, como cada vez quer juntar mais. E diz: onde está o seu tesouro, aquilo que você valoriza, seu coração segue para lá. Então quem valoriza demais as coisas materiais vai dedicar tempo, energia, atenção, empenho a isso. Mas quem valoriza as coisas espirituais, ele começa a pensar: eu quero entesourar é no céu. Porque se ele percebe que esse é o lugar de valor, o coração acompanha. Ele está dizendo: se você tem sede, vem às águas. Se você tem fome, vem buscar alimento. Em vez de apenas dizer que a moeda do reino é fome, a moeda do reino é interesse. Ele diz: tem sede, está interessado na água, vem para cá, porque o interesse te dá acesso. Tem fome, vem para o meu alimento. Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento.
Ele não está dizendo que vai derramar água sobre todo mundo. Ele está dizendo, eu vou derramar água para quem valoriza a água, para quem quer a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçá-la. Porque se não tem interesse, não tem acesso. É por isso que Jesus fala com os discípulos, não lancem pérolas aos porcos. Olha o contexto. Ele está falando de pregar a palavra. E Deus deseja que todos se salvem. Ele diz, tem alguém que não está valorizando? Não dê o que é de valor para quem não tem interesse. Porque o que nos dá acesso é o interesse. Então nós precisamos entender, só vai buscar Deus quem realmente consegue entender o valor que Deus tem. Agora, quem dá valor a outras coisas se direciona no seu interesse pela busca de outras coisas. Isso é um fato. Então, estabelecido isso como um fundamento bíblico, a pergunta lógica que vem na sequência, é o segundo ponto que eu quero destacar, é: o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se eu vou buscar o que eu valorizo, por que é que eu não estou buscando tanto? Quando eu olho para as Escrituras, para mim é evidente que a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus tem se tornado o nosso grande problema. Logo depois de onde está o tesouro, está o coração. Em Mateus 6:24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele diz, não tem jeito. Se você está se dividindo entre dois senhores, ou você se dedica para o lado de cá e falta do lado de lá, ou você se dedica para o lado de cá e falta do outro. Agora entenda, a Bíblia não está dizendo que algumas dessas dimensões de prazeres que podemos ter acesso sejam necessariamente pecaminosas ou problemáticas. Muitas vezes Deus nos faz promessas a respeito dessas coisas. Em Deuteronômio 8:10, Deus está falando para o povo que quando entrasse na terra prometida, eles entrariam num lugar de abundância, não só fartura de alimento, mas também de prosperidade financeira. E Deus diz, vocês comerão e se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Mas no verso seguinte, o 11, ele diz, mas tenham cuidado, para que depois de comerem, estarem fartos, para que depois de prosperarem, vocês não se esqueçam do seu Deus. Então Deus está dizendo, eu nunca tenho problema com as outras fontes de prazeres, desde que elas não concorram comigo. Mas o fato é que muitas vezes o homem se permite entrar no lugar onde a atração dos outros prazeres vira concorrência. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que a parte caiu entre espinhos. São os que ouviram, e não imediatamente. Ele diz, no decorrer dos dias. Porque tem muita gente que começa bem a vida cristã, ele só não consegue durar muito. E o texto diz assim, no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Qual o problema dos prazeres? Se nem todos são necessariamente ilícitos, errados ou pecaminosos, é que quando nós supervalorizamos o que está do lado de cá, nós tendemos a desvalorizar o que está do lado de lá. É por isso que uma advertência é feita em 1 Timóteo no capítulo 3. Ele vai falando como seria, o tempo do fim, virão tempos difíceis. E ele mostra que os tempos difíceis não estão relacionados necessariamente às circunstâncias, mas ao comportamento do homem. Ele vai descrevendo o comportamento dos homens. Quando você está lendo aquela lista de péssimos adjetivos, parece que Deus está falando do ímpio. O verso 4, que é o finzinho da lista, diz, traidores, atrevidos, convencidos. Mas ele diz assim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando ele fala isso, você tem que dizer, pera lá, aqui ele não está falando do ímpio. Porque o ímpio não é chamado na Escritura de amigo de Deus, ele é chamado de inimigo de Deus. Aliás, Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. A reconciliação promovida em Cristo é o quê? A Bíblia diz que Ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. É Ele que quebra a inimizade entre Deus e o pecador que está na condição de inimizade. Então ele está falando de alguém, peraí, amigo de Deus, ele já cruzou a ponte da conversão, já foi reconectado com Deus, já viveu algum nível de comunhão com Deus, mas em algum momento essa amizade já não está tão empolgante, atrativa, e ele começa a diminuir a dedicação à amizade com Deus, porque ele está se tornando mais amigo dos prazeres. Logo, os prazeres se constituem numa concorrência para a intimidade ou amizade com Deus.